Luiz Roberto é o responsável por uma homenagem a Léo Batista que caiu no gosto popular. Virou um bordão. Quando eu era mais jovem, a voz do Léo era muito marcante pra gente por conta de representar o esporte na televisão. Era um chamariz, você ouvia a voz do Léo e corria pra televisão. Pros homens, principalmente, né? Que são mais alucinados pelo esporte. Um belo dia desse, eu tava com essa lembrança na cabeça, né? Vou ouvir o Léo Batista, eu tô trabalhando com o Léo aqui, vou chamar o Léo, né? Que é alguém que eu sempre ouvi, né? Aquela voz que tanto me marcou, eu mandei Léo Batista, a voz marcante da televisão brasileira, até usei esse bordão assim, meio maior, né? Essa voz marcante, ele inventou isso lá um dia, por acaso, e pegou de uma tal maneira que eu tô no supermercado, tô na rua, passo de carro, ou passa alguém por mim, e o cara grita, às vezes o ônibus inteiro, todo mundo berrando, é engraçado. Tem fama de beberrões. No primeiro tempo, a garotada... João Batista Belinazzo Neto. Esse é o nome de batismo de uma das figuras mais conhecidas. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Esperando que todos vocês estejam bem, paz, tranquilos. Hoje passando para falar desse cara aí que está aí na sua tela. Falar desse monstro sagrado da televisão brasileira, do jornalismo esportivo do Brasil e da América Latina. Por as pesquisas que eu fiz, é um grande gigante, é um nome daquele tamanho. Tudo que a gente falar sobre esse cidadão é pouco. Como você já deve ter escutado aqui, ó, João Batista Belinazzo Neto, ou Léo Batista. Ouça a voz dele aí, ó. Que voz. Foi confirmada há pouco a ocorrência de um abalo sísmico. Terminou de fazer 90 anos. Mas antes, deixa eu me apresentar. Sou Ivan Salles, narrador aqui do Salles Histórias e Variedades. Convidando a você a clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo de inscreva-se, aqui ó. E em seguida ativando o sininho para todas as notificações, deixando o joinha, ter essa mãozinha aqui para cima, ó. Aperta lá e tchum, nos ajuda por demais. E nos ajuda a contar a história deste gigante. Aqui no canal nós temos várias histórias como esta. E vamos lá, a nossa história desse extraordinário jornalista esportivo que foi companhia de muitos no horário do almoço, né? No horário do almoço, que estava lá dando uma boa tarde, Brasil. Boa tarde, amantes do futebol. Era o Léo Batista. O João Batista Belinazzo Neto nasceu em Corderópolis, distrito de Limeira, na cidade de São Paulo. Corderópolis, que está a 165 km de São Paulo, tem aproximadamente 25 mil habitantes. E de lá nasceu o João Batista Belinazzo Neto, o nosso Léo Batista, ou seu Léo, como muitos queiram, né? Seu Léo. Na Globo ele é assim chamado como seu Léo. E nós vamos falar um pouquinho sobre ele aqui, vamos lá. A infância, juventude e infância, foi lá na pensão dos pais, como garçom. Ele foi garçom na pensão dos pais, lá do seu Antônio e Dona Maria. Ele nasceu em 22 de 22 de julho de 1932. Faziam apenas 10 anos que o rádio tinha sido inaugurado no Brasil. Ele que é locutor de rádio, ele foi dublador, escreveu para o Chico Anísio, redator, dublador. E a história da televisão confunde-se com a história desse gigante. Ele está na televisão há bem pouquinho tempo, como diríamos. Ele está na televisão há 67 anos.
Ele chegou lá em 1955 na então TV Rio, hoje extinta TV Rio. Ficou lá 13 anos, apresentando o jornal Vou já olhar aqui o nome do jornal direitinho. Ele é um dos mais antigos apresentadores da TV Globo. Em atividade é o mais antigo, não mais do que o colega Cid Moreira. Ele está há 53 anos na TV Globo. Chegou lá no finalzinho de 1979, 70. Ele narrou gols do seu Dondinho, pai do Pelé, e viu em 1953, sabe quem nasceu para futebol? Mané Garrincha. Esse é uma breve história do Léo Batista. Olha só, ele que é torcedor do Botafogo e diz, eu vi ele dizendo na entrevista que ele deu para a conversa com Bial, que torce Ferroviário do Ceará, Clube do Remo no Pará e América Mineiro lá em Minas. Mas ele, sobretudo, Botafogo. Ele que ficou casado com a dona Leila por 61 anos. Ele que estava em casa em 29 de janeiro, agora de 2022, e quando ele saiu, a esposa tinha caído na piscina, tinha tido um ataque fulminante, pelo que se entende aqui, pela matéria, e havia falecido. Ele que rodou por as rádios do interior de São Paulo, Rádio Clube de Birigui, onde ele apresentou nada mais, nada menos do que Hebe Camargo. Ou seja, lá no aniversário da Pérola do Oeste, Rádio Clube de Birigui, ele que teve na primeira Copa do Mundo no Brasil. Já se vão 18 Copas do Mundo ao vivo, nos bastidores. Ele que foi para Maracanã para transmitir a Copa do Mundo pela radiodifusora de Piracicaba. Mas as linhas não foram encontradas. E ele começou, na verdade, no alto-falante da cidade, né? Na rádio de alto-falante da cidade. Que a gente chamava radiadora local, através de um primo. E de lá ele ganhou o interior de São Paulo. Em 1951 chegou na Globo. Ele foi fazer um teste para a Rádio Clube do Brasil, lá no Rio, mas foi contratado pela Globo. E quem mudou o nome dele, sabe quem foi? O da palavra fácil, Luiz Mendes, foi quem mudou o nome dele de Belinásio Neto para Léo Batista. Ou seja, um acerto, né? Um acerto sobretudo. Porque gigante, o Léo Batista, um monstro sagrado da comunicação brasileira. Ou seja, é um grande nome da televisão brasileira. O Léo Batista, como eu já falei ali atrás, apaixonado por rádio. Começou na radiadora da cidade, né? Serviço de alto-falante da Praça de Cordeirópolis. E foi numa inauguração em que ele pegou gosto, pois o serviço de som estava sendo ampliado e ele foi convidado para dar uma palhinha e gostaram da comunicação dele. E a partir de lá a voz dele ficou conhecida nas ruas de Cordeirópolis e ficava no cantinho narrando futebol, falando através de uma latinha de massa de tomate. Sonhava ser narrador de futebol, mas
ganhou o interior de São Paulo, já com 16 anos, foi para Birigui, Rádio Clube de Birigui, trabalhou em São Carlos, em Lins e difusora de Piracicaba, onde ele disse, na entrevista que eu vi no Papo de Bola, que a gente diz, que eu vi ali no YouTube, ele viajava sozinho e aos 18 anos, com uma malinha, né, um amplificador para ligar a linha, tinha que ir ao vestiário, pegar as escalações, não tinha um número na camisa, tinha que olhar o biotipo da pessoa para saber qual a posição. Mas ele, em 1951, ele foi fazer um teste na Rádio Clube do Brasil, no Rio de Janeiro, mas porém foi convidado para trabalhar na Rádio Globo, na equipe de Luiz Mendes, e lá ele ficou, narrou. O primeiro jogo que ele narrou lá foi Bom Sucesso e São Cristóvão, lá no estádio do Maracanã. Ele que é torcedor do Botafogo, né? Ele que é torcedor do Botafogo, torcedor do... Ele fala que é torcedor do Botafogo, Ferroviário, o Clube do Remo no Pará, e por aí vai. Ele diz que o clube de coração dele também é o 15 de novembro de Piracicaba, que foi onde ele começou narrando os jogos. Vamos lá, ele foi o primeiro apresentador do jornal Hoje, em 1971, o primeiro apresentador do Esporte Espetacular, em 1973, é o primeiro apresentador do Globo Esporte, em 1978, e por muitos anos foi aquela companhia do horário do almoço em nossas casas, né? O Boa Tarde Brasil, do seu Léo. E quem vai esquecer dos gols do Fantástico, resultado da loteria esportiva, meia zebra, zebrinha e tal, e vai. Era o Léo Batista que estava lá fazendo os gols do Fantástico por muitos anos. O Jornal Nacional, que ele apresentou logo depois da Copa de 70, ele foi convidado a apresentar e ficou por muitos anos apresentando aos sábados. Era presença constante no Jornal Nacional. E ele falou que, a não ser que uma metralhadora pare ele, porque enquanto Deus quiser e a TV Globo deixar, ele estará lá trabalhando. Esse é o grande Léo Batista. A gente faz essa singela homenagem a esse grande gigante. Depois eu voltarei aqui para falar mais sobre ele, porque é uma página viva do futebol nacional, mundial, narrador de boxe, por 10 anos transmitiu na TV Rio luta de boxe. Então essa é a breve história do Léo Batista, o seu Léo. Vamos ouvir um pouco mais de Léo Batista. Vou deixar aqui à frente depoimento do Galvão Bueno e vou deixar a notícia que ele deu no Globo no ar, de 24 de agosto de 1954, enquanto ao suicídio de Getúlio Vargas. Então, vamos em frente. Um abraço, um beijo no coração. Há muito tempo, eu tenho uma admiração enorme pelo Léo. O Léo é daqueles poucos profissionais que, se você cutucar ele, colocar e disser, faz! Pode ser um jogo de futebol, corrida de Fórmula 1, um jogo de basquete, rugby, futebol americano, corrida de cachorro. Eu me lembro do Léo realmente, o Léo Batista já televisão, no Rio de Janeiro. O Léo Batista narrando, no começo das narrações de futebol na televisão, e o Léo Batista, hoje tem o announcer, né? Ficou chique, o Léo Batista no centro do ringue, nesse corner, com não sei quanto de peso, calções negros com listras brancas e não sei o quê. O grande Léo Batista apresentando as lutas de boxe. O Léo faz parte da minha formação profissional e do meu imaginário do que deva ser um profissional de televisão.
O Globo no ar. E atenção, 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 senhores ouvintes. Informa o Globo no ar, em edição extraordinária. O presidente Getúlio Vargas acaba de se suicidar no Palácio do Catete. Repito, o presidente Getúlio Vargas acaba de se suicidar no Palácio do Catete. Novas informações a qualquer momento. Informou o Globo no ar em edição extraordinária. O Globo